gente, aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. Pra quem não me conhece, eu falo sobre psicodélicos. Pra quem já me conhece, dá uma curtida nesse vídeo e compartilha, porque hoje nós vamos falar das minhas últimas trips com o LSD, Lucy. Eu acho que agora é o momento perfeito pra gravar esse vídeo, porque o LSD ainda tá no meu corpo. E eu tenho percebido algo aqui no meu canal, que eu tenho falado muito sobre psicodélicos, mas não tenho utilizado o suficiente. Chegou num ponto que eu falei, nossa, meus seguidores estão usando mais psicodélico do que eu. Então eu falei, vamos consertar isso. Então nesses dois últimos finais de semana, eu usei o LSD, uma macro dose, porque é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, porque quando eu venho com aquela dose completa, tipo 2 tabs de LSD, é uma onda, é um tsunami, né, que vem na minha vida. Às vezes, por exemplo, no momento que eu tô agora, eu não tenho tempo pra integrar muita coisa de uma vez. Então eu gosto de fazer uma macro dose e só ter aquele gostinho da substância. E nossa, gente, que substância maravilhosa que é o LSD. Eu sei que no Brasil é de difícil acesso, mas eu acho que vale a pena falar aqui, porque ainda assim tem algumas pessoas que conseguem ter acesso e eu acho que vocês têm o direito de saber como é que é essa ferramenta. Pelo menos pra mim, me conecta demais com a minha criança interna. Quando vocês falam criança interna, é trabalho de trauma? Não é trabalho de trauma. É se conectar com a curiosidade da vida, com as coisas novas, com experiências novas, tudo. É como se eu estivesse vendo a realidade novamente. É como se eu tivesse renascido e eu tô vendo toda a minha vida de um patamar assim totalmente diferente, que, gente, tudo que acontece na nossa vida tem uma razão e tem um porquê. Tem um mecanismo que o LSD proporciona enxergar, que é esse mecanismo, essa mágica, né? Essa cola que mantém a nossa realidade junta, e nada acontece em vão. Tudo, cada pessoa, cada experiência, cada problema, tudo que acontece é pro nosso crescimento. Peço desculpa aqui a vocês que eu tô desse jeito, principalmente no LSD, eu tô totalmente desapegada da minha aparência, eu tô muito assim no meu miolo da minha essência hoje. O LSD, ele traz essa apreciação da vida, que é uma coisa que a criança tem, né, que a criança tá no momento, e não que a gente tenha que voltar a ser bobão criança. Eu acho que a gente, como adulto, e eu já falei isso em outros vídeos, a gente começa a ficar amargo conforme a vida vai passando. Então você vai pro trabalho, eu percebi por conta do meu LSD do final de semana passado que no meu trabalho todo mundo tem que estar sério, não pode dar muita risada, você não é levado a sério se você tem aquela coisa mais leve. Na academia a mesma coisa, tipo, você já trabalhou o dia inteiro naquela seriedade, aí você vai pra academia, ao invés de se divertir um pouco, tá todo mundo naquela seriedade, aquela coisa, a cara de todo mundo tá fechado. E obviamente que o LSD me lembrou que eu tenho que dar risada na vida, né, gente? É uma coisa que eu já falei em outros vídeos e, meu, toda vez que eu caí, né, antes de ontem, eu caí de uma rede, que eu tava fazendo firuleira lá, né, podia ter ficado na rede balançando quietinha, mas a pessoa foi se alongar na rede. Bati o joelho no chão, eu tive uma crise de riso, porque fazia muito tempo que eu não caía. E por que faz tempo que eu não caía? Porque eu não faço coisa igual as crianças faz. Porque eu fico nessa preservando aqui esse corpo, eu tenho que estar quietinha, tem que ser tudo comportado, naquela rigidez, toda regrada. E a pessoa não vive. Eu caí, o primeiro pensamento que veio, eu falei, foi num restaurante, gente, ao ar livre, assim, tinha mais ou menos umas 50 pessoas em volta de mim. Todo mundo, você tá bem? Você tá bem? Eu não conseguia parar de rir. O primeiro pensamento que veio foi, nossa, tá todo mundo te olhando. O segundo foi, foda-se. Faz tempo que você não cai, você tá fazendo as coisas aqui. Eu não conseguia parar de dar risada. Eu falei, gente, que engraçado, eu caí. Aí ontem eu passei no meu level 4 de skydiving, que tá sendo uma jornada assim de como enfrentar o medo e como viver a vida. É assim, essa jornada que o universo me providenciou, graças a Deus, graças ao universo, graças a tudo que me trouxe de cara a cara com o meu medo. E uma vez que você enfrenta o medo, você vê que ele não é... Sabe criança que tem medo do bicho-papão que tá embaixo da cama? E a criança fica, não dorme direito, e aquele medo. Aí quando olha embaixo da cama, quando ela resolve enfrentar o monstro embaixo da cama, não tem nada embaixo da cama. E eu vejo na minha vida que agora eu tô enfrentando meus medos e você pode falar, mas eu nunca vou fazer skydiving na minha vida. O medo, ele aparece em
qualquer área da nossa vida, tempo inteiro. E uma vez que você enfrenta o medo, você vê que não é um bicho de 7 cabeças. Você vê, é fácil enfrentar meus medos. Cada vez que eu vou lá, eu enfrento mais meu medo e aquilo deixa o meu corpo mais acostumado e a minha mente vai mudando e eu começo a olhar coisas na minha vida, assim, que eu falo, poxa, eu posso fazer muita coisa, mas eu tô acreditando mais em mim porque eu tô enfrentando meus medos, eu tô arriscando mais e tô me colocando naquela posição de vulnerabilidade, que voltando um pouco pro LSD, é a posição da criança. A criança, se ela tá andando de bicicleta, ela cai, ela não fala, mãe, eu não quero mais andar de bicicleta porque eu caí. Ela continua tentando. Um bebê que tá aprendendo a andar, ele não desiste, o bebê não desiste, ele não desiste até ele começar a andar. Então é uma coisa, um processo natural que acontece na nossa vida. Mas com a sociedade de hoje em dia, ainda mais agora que eu tô vendo uma demanda enorme, tem tanta gente me perguntando, Laísa, você faz cerimônia? Laísa, você tem isso, você tem... Tanta gente com a necessidade de voltar para aquela nossa essência, de se conectar mais com a natureza, se botar numa posição assim de vulnerabilidade, de errar e aprender, que é o pensamento da criança. A criança tá preocupada em experienciar o momento, ela tá preocupada se os outros estão olhando, se alguém vai falar algo de mim. Então o LSD, ele traz esse nosso lado criança. E hoje também eu pulei de bungee jump, obviamente no LSD, né? Eu tava num lugar maravilhoso. Tinha um rio lá e eu entrei na água e tudo tava... Porque o LSD, isso é um insight muito interessante que eu tenho tido, porque as pessoas falam, ai, mas você usa droga? Essas drogas, elas mudam o seu cérebro para que você experiencia é como se você estivesse colocando algo de fora dentro de você, por isso que você experiencia a realidade diferentemente, você experiencia mais amor, você fica mais compaixão em relação às pessoas. Então, mas é só por causa da droga. E, gente, nós somos seres de luz, nós somos seres amorosos, de compaixão, nós somos seres bons. E o que tem de gente boa nesse mundo, mas a sociedade hoje em dia gosta de aquele Datena da vida, que a internet virou um outro Datena que compartilha um monte de coisa ruim. A nossa natureza, nós somos seres de amor e de luz. Essas coisas que a gente toma, elas conectam a gente com a nossa essência. Então, se eu tomo um LSD e o LSD me deixa mais amorosa, é porque ele tá me ajudando, é o meu estado natural. Então, aquele devia ser o meu estado natural. E aquele só não é o meu estado natural porque tem a sociedade, tem condicionamento de igreja, de sociedade, de pais, de escola, de governo, de tudo ali em cima da gente. E aquilo cria uma casca no nosso corpo, que é esse peso que a gente carrega na nossa vida. E de traumas, principalmente, de experiências ruins que a gente já teve na nossa vida, trauma profundo, que a gente não compara trauma, né? Tem trauma, alguém teve um trauma que a gente considera que é pequeno, mas aquilo afetou muito a vida da pessoa, ou outras pessoas têm um trauma muito profundo e a pessoa consegue lidar com aquilo de uma maneira que vira uma coisa pequena. Então a gente não compara trauma, mas a razão pela qual a gente não experiencia essa realidade de um ponto de vista, assim, da nossa essência, sabe? Conectado com a gente, é porque a gente tem todos esses traumas. É a carcaça do ego que tá em volta da gente, que a gente carrega todas essas dores e experiências ruins que a gente já teve. Isso que não deixa a gente experienciar a realidade nua e crua. Igual hoje eu tava lá na floresta e, nossa, que árvore maravilhosa, tudo tá muito verde, olha a cor do céu. Eu parei hoje, 32 anos, eu parei pra olhar as nuvens no céu. Quando foi a última vez que eu fiz isso? Eu não lembro. Agora, eu começo a chorar só de falar, de ver o quão desconectada eu tô da realidade no meu dia a dia. E isso, com certeza, vocês vão conseguir assimilar as coisas na sua vida também, desconectada das pessoas. Nossa, eu fui hoje com 2 amigos e eles são maravilhosos. Eu falei, gente, será que eu tento backflip? E os dois, vai, Laís, aí. São pessoas que estão vivas, estão vivendo, e o universo tá me trazendo muita gente, assim, que tá na mesma vibe que eu. E os psicodélicos, eles me ajudam a ver, me conectar com a essência da vida, com o mecanismo da realidade, os bastidores ali de Deus, né, de como as coisas funcionam, de por que certas pessoas estão na minha vida, por que eu tô passando pelas coisas que eu tô passando, porque não tem erro, não tem problema, né, tudo que tá acontecendo serve pra algo, a gente tá aprendendo com aquilo. E quanto mais a gente vê os problemas na nossa vida e os momentos difíceis
como uma coisa boa, porque hoje eu vejo que esse é um pensamento maravilhoso que eu tenho tido muito ultimamente na minha vida, que eu falo, quando eu tô num momento muito assim dark, sabe, escuridão total, que eu tô passando ali sofrimento, dor mesmo, dor que eu sinto no meu coração, eu penso, eu tô passando por isso porque vem algo bom disso. Eu tô crescendo, por isso que eu tô sentindo dor. A dor é a expansão em si, é o jeito que a gente expande. Então eu sei agora que quando eu tô num momento difícil, é porque tá vindo uma coisa muito boa. E uma coisa que eu tenho reparado nesse último ano, né, da minha vida, foi que tem sido um caos. Um caos. Terminei relacionamento amoroso, de amigos, e me mudei de casa, e mudei as pessoas da minha vida, e eu vejo que eu tô no meio do caos, e no meio desse caos eu tô fazendo um monte de vídeo pro meu canal. Eu nunca tive mais conectada com as pessoas que estão em volta de mim, eu nunca vivi minha vida, da vida que eu tô vivendo, do jeito que eu tô vivendo agora, de pular de paraquedas, de me arriscar, de me jogar mesmo, de viver, sabe? Não só sobreviver, de viver, de sair do modo automático, de viver a vida. E é no meio do caos que as coisas surgem. É no meio do caos, é no meio da energia feminina ali, né, que é a turbulência, é o olho do furacão, é o tornado. É ali que existe a criatividade pura e é dali é a fonte de tudo que a gente tem aqui nessa realidade. Então, a gente precisa de caos na nossa vida para conseguir dar a luz a muitas coisas. E eu vejo que meus cursos estão vindo agora, que logo mais, provavelmente daqui a um mês, mais ou menos, eu vou lançar. E eu nunca estive mais alinhada. Uma outra coisa que aconteceu maravilhosa, eu tô indo pro Burning Man, gente. Faz 8 anos que eu tô tentando ir pro Burning Man. E é uma coisa que simplesmente foi mágica, que aconteceu esse ano, que eu vou me juntar a um camp de brasileiros também. Pessoal, muita gente fina. E as coisas estão vindo, assim, parece que você pede, se você tá alinhado, o universo te manda. E não só isso aconteceu, mas faz uns 5 anos mais ou menos que eu me candidato. Tem um programa que chama Zendo. Pra quem não sabe, o Burning Man é um festival no meio do deserto de Nevada. É deserto, não tem absolutamente nada lá, só tem poeira. As pessoas criam uma cidade com 70 mil pessoas. Então eles criam as ruas, tudo. Eu vou deixar a imagem aqui depois. Eles criam as ruas e não é um festival. Não gosto nem de... O Burning Man não é um festival. Ele é uma experiência, porque dentro do Burning Man é evento que dura 10 a 12 dias e todo mundo que vai leva tudo e depois eles têm uma regra que é leave no trace, você não deixa absolutamente nada no deserto. E obviamente que eu não tô botando as palavras certas aqui, mas só pra vocês terem uma ideia. Eu vou colocar fotos aqui pra vocês saberem, mas eles têm os mandamentos lá. E a coisa mais maravilhosa do Burning Man é que não existe dinheiro lá dentro. Não existe. Se você quiser comprar alguma coisa, não tem. Funciona à base de troca, você presenteia as pessoas, se alguém precisar de água você dá, então um ajuda o outro, não tem absolutamente nenhum dinheiro lá dentro, então são aqueles dias que você tá tipo off the grid, que você tá fora da realidade, totalmente desconectada, sem regra da sociedade, sem nada. E as pessoas, obviamente, usam psicodélicos lá, né? Óbvio. E tem as estruturas de arte, que são, tipo, carros alegóricos com um monte, assim, de arte do pessoal. Muita dessa arte é feita de madeira, por isso que chama Burning Man. Tem a história toda do Burning Man, depois eu vou postar aqui embaixo algum link pra vocês. Na verdade, eu vou gravar um vídeo falando só do Burning Man. É mágica que tá acontecendo e eu tô conseguindo ir pra esse festival esse ano. E também eles me chamaram para fazer parte de um programa que chama Zendo, que eles ajudam pessoas que estão tendo bad trips no Burning Man. É um programa, assim, muito legal, que o Tim Ferriss já participou, né? Ele se voluntaria sempre para ajudar as pessoas lá. E muita gente que eu conheço dos podcasts que eu assisto de psicodélico, eles ajudam, né? Eles são voluntários desse Zendo. E eu acabei de receber um e-mail que eu fui aceita. E eu tô muito feliz que eu vou poder ajudar pessoas no meio da trip delas. E pra mim não vai ser nenhum trabalho. Pra mim participar, assim, da vida de vocês... Eu não tenho tempo de responder todo mundo que me manda mensagem no meu Instagram, mas fazer parte da jornada de vocês, de abrir esse espaço, porque eu não gosto de falar que eu tô ajudando ninguém. Eu sinto que eu tô abrindo um espaço, então eu sinto que eu abro ali um espaço na vida de vocês pra vocês se explorarem. Então as pessoas me mandam mensagem falando muito obrigada, Laísa, e eu falo, gente, eu não fiz nada, quem tomou o cogumelo foi você, quem se preparou foi você, quem integrou foi você, eu tô aqui dando as ferramentas pra vocês se explorarem, porque eu acho que a gente hoje em dia, graças a Deus, a gente tá num momento na sociedade que o poder tá voltando pras pessoas. Todo mundo tem um hobby,
hobby, e às vezes esse hobby vira um trabalho, vira carreira, e todo mundo se explorando ali, se descobrindo e fazendo coisa diferente. Cada um tem, uns vende artesanato, outros dão curso de autodesenvolvimento. Eu tô tendo contato com muitas pessoas através do meu Instagram também, que estão fazendo coisas magníficas, assim, que antes a gente não teria acesso, porque hoje em dia tá tudo disponível na internet. Então a gente tá na melhor era de todas os anos que já existiram. Esse ano é o melhor ano para estar viva em questões de tecnologia. E quando eu falo tecnologia, eu não tô falando só de computador. Tecnologia, os psicodélicos são um tipo de tecnologia. Então a gente tem várias ferramentas pra gente utilizar hoje. Eu abro esse espaço para vocês se explorarem. Eu compartilho aqui a minha experiência para que vocês talvez se inspirem a fazer o mesmo na vida de vocês. As ferramentas psicodélicas para mim, assim, foram primordial na minha carreira, na minha vida. Eu tenho falado isso muito ultimamente. Depois de 32 anos, eu tô aprendendo a fazer isso agora. Depois de 32 anos, então assim, são coisas que eu tenho feito no automático a vida inteira e só agora que eu tô percebendo. E eu tô saindo desse automático, eu tô tomando as rédeas da minha vida, tô vivendo e a vida tá boa. Pelo amor de Deus, que é isso? Que é isso? E hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque eu cheguei em casa e eu vi um cara que eu sigo, que ele faz skydiving também, paraquedismo, e ele morreu na Suíça. E aquilo me impactou muito, porque eu tenho escutado, depois que eu comecei a fazer o paraquedismo, eu tenho escutado de muitas pessoas que faleceram fazendo isso, sabe? Então, isso me fez apreciar mais minha vida. E aí, o primeiro pensamento que poderia vir pra mim e veio, né, na verdade, foi: por que você tá pulando de paraquedas? Porque é perigoso, você não devia estar fazendo isso. Mas hoje, na hora que eu tava na brisa do LSD, eu olhei lá em volta de mim, ó, minha pele odeia, fica cheia de espinha, porque eu passo um monte de protetor solar, porque para tentar ficar no sol e participar de tudo, e o sol na minha cara, eu falei, eu nem devia estar com esse monte de protetor, eu nem devia estar no sol. Aí eu falei, se eu quiser um corpo preservado, eu fico no meu quarto o dia inteiro, sem sol, sem nada. Que hoje eu senti que eu usufruí dessa carcaça aqui que eu tô, eu usufruí. Eu fiz uma caminhada de mais ou menos umas 5 horas, ida e volta, chegando lá, pulando da ponte, aí depois nadamos no rio, e a gente fez tudo isso, e aí eu parei para pensar, eu falei, não, eu tô usando esse corpo. E o primeiro pensamento que veio: você não devia mais fazer skydiving, porque esse cara morreu, você devia pegar isso como experiência e não fazer mais nada, não pular do avião e blá blá blá. Eu falei, não, se eu tô aqui, eu tenho que viver a vida. Apesar da gente não gostar de ver isso, tudo que a gente faz exige um certo level de risco, seja de morte, de perder coisas, de perder pessoas. Então, se a gente realmente quer viver, e eu vou deixar vocês aqui com isso, a gente tem que deixar de ser quem a gente era pra encontrar quem a gente realmente é. E essa perda dessa pessoa que a gente era, de parar de ligar do que a sociedade fala, de parar de fazer o que as outras pessoas fazem, da gente se descobrir, fazer o que a gente realmente gosta, é ir contra a maré. É o caminho menos percorrido, né? The road less traveled. É você sair ali no meio do matagal com um facão e cortando o seu próprio caminho. E é um caminho que só você pode percorrer. Eu falo nos meus vídeos, eu dou conselho, mas no final só você que percorre o seu caminho. É The Hero's Journey, Joseph Campbell. É só você que sabe quais são as dificuldades da sua vida, o que você tem que enfrentar para você achar a sua honestidade, a sua integridade, a sua aceitação e a sua autenticidade. O que é a honestidade? É você ser honesto com você mesmo. Isso é a autenticidade. E é isso que eu falo pra vocês também. Por mais que os psicodélicos, eles providenciam pra gente isso já tá dentro da gente. Já tá. Tanto que a gente pode acessar isso através de meditação, através de concentração, através de vivendo a vida mais intensamente e de forma mais autêntica. Os psicodélicos, eles trazem um gostinho disso, mas isso já tá dentro da gente. Não é uma coisa que a gente tá trazendo de fora e só porque você tomou um negócio ali que você tá experienciando aquilo. Não, a nossa natureza é ser puro, é ser original, é ser autêntico. Muito obrigada por acompanhar o meu canal, eu fico muito grata de ver todas as mensagens que eu tô recebendo, o meu canal que tá crescendo bastante, a minha página do Instagram, eu tô postando muita coisa lá, e é um prazer enorme pra compartilhar isso com vocês e poder abrir um espacinho aí na mente de vocês pra uma ideia nova, uma experiência nova, pessoas novas, sabe? Eu sempre falo isso, desafios novos, problemas novos, que seja problemas novos, fazer a energia circular. E os psicodélicos são ótimos pra isso, pra fazer o cano desentupir e as coisas passar tudo. E é isso, um beijo grande e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.